Para dar início a esta cerimônia, faz o uso da palavra a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleice Hoffmann. Vou pegar a nominata aqui. Vamos lá. Perdida aqui. Boa tarde a todos e a todas. Saudar o presidente Lula, saudar nosso presidente Hugo Motta, da Câmara dos Deputados, saudar nossa ministra Macaé, saudar o Osmar Júnior, que substitui o ministro Wellington, saudar o ministro Paulo Teixeira, saudar os nossos líderes que estão aqui presentes, Odair, líder do governo na Câmara, nosso querido líder do governo no Congresso Nacional, saudar o Rogério, que é o nosso líder do governo no Senado, Lindbergh, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, não sei se tem mais algum líder, ao doutor Luizinho, nosso líder do PP na Câmara dos Deputados, também o Lucas, nosso líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, também nosso líder da Rede na Câmara dos Deputados, nosso líder do PC, Renildo, na Câmara dos Deputados. Acho que saudei todos os líderes aqui, um prazer muito grande tê-los conosco. E saudar todos os presentes nessa data tão especial, em que o presidente sanciona 5 projetos de lei muito importantes para o combate à fome e ao desperdício alimentar. Mas antes de tudo, eu queria falar que hoje a gente tem uma excelente notícia. É o menor nível de desemprego que nós temos no Brasil desde 2012, 5,6%. Só esse ano, presidente, o Brasil gerou 1.500.000 empregos. E é pelo 3º mês consecutivo que nós temos deflação de alimento no Brasil. Então, nós temos que comemorar muito. Isso tudo somado que o Brasil saiu do mapa da fome. Então, eu acho que é um dia muito especial em que a gente está sancionando. E as 5 novas leis que estão sendo sancionadas, hoje tratam diretamente da segurança alimentar e nutricional. A alimentação é um direito humano reconhecido pela ONU desde a declaração em 1948. E garantir esse direito à população sempre foi uma obsessão do presidente Lula, desde que ele assumiu o seu primeiro mandato em 2003. Esse conjunto de leis representa uma grande contribuição do Congresso Nacional nesse esforço. Por isso aqui queremos agradecer ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que se esforçou para que os projetos fossem votados, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que justificou a sua ausência nesse evento porque estava com outro compromisso, e a todos os parlamentares que estão aqui presentes, e os autores e relatores dessa matéria, que nos ajudaram a chegar até aqui. A primeira lei, originada no PL 4384, formaliza o PRONAF e o Plano Safra da Agricultura Familiar como políticas de Estado. A política de crédito para a agricultura familiar, Paulo Teixeira, criada há 30 anos, a partir da sanção de hoje, é uma política pública perene. A agricultura familiar é a maior responsável pela produção de alimentos e possui um papel estratégico para a segurança alimentar e nutricional do Brasil. O apoio deste governo à agricultura familiar se traduz em números. O PRONAF de 2024-2025 é o maior da história. São 76 bilhões de reais injetados nas propriedades da agricultura familiar do país. Quero aqui saudar o pessoal do MST que está presente, João Paulo, o pessoal da CONTAG, o pessoal de todas as entidades que ajudam a fazer essa realidade no Brasil. O apoio, a segunda lei a ser sancionada é o PL 800 de 2024, que altera o Sistema Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, para a inclusão de novos critérios baseados em indicadores do IBGE e dados do IDH municipal, de forma que os municípios mais carentes tenham prioridade no recebimento de recursos para a segurança alimentar. Já a lei resultante do PL 2708, também de 24, define que os municípios em situação de emergência ou calamidade sejam priorizados pelo Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
E a lei derivada do PL 2205 de 2022 regula o prazo de validade dos alimentos fornecidos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, mais qualidade e segurança na merenda de nossas crianças. E vai aumentar de 30% para 45% a participação da agricultura familiar nesse programa. A quinta lei a ser sancionada, do PL 2874 de 2019, institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, com a criação do selo Doador de Alimentos. Aliás, ontem foi o Dia Internacional de Conscientização de Desperdício de Alimentos. Então, é muito significativo sancionar essa lei hoje. Com a sanção deste conjunto de leis, o governo do presidente Lula reafirma o compromisso de garantir a segurança alimentar e nutricional e o acesso a alimentos saudáveis em todos os lares brasileiros. Nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas o feito que mais nos orgulha é outro. Desde julho, o Brasil não faz mais parte do mapa da fome, pela segunda vez. E isso só foi possível com políticas públicas voltadas para o povo brasileiro e pela insistência do presidente Lula e pela sua persistência. Garantir a segurança alimentar e nutricional da nação é resguardar a nossa própria soberania. Por fim, eu quero lembrar que nesta semana, deputado Hugo, a Câmara dos Deputados discute outra matéria de grande impacto no orçamento das famílias brasileiras e, consequentemente, com o aumento da renda e da melhoria alimentar, que é a isenção do imposto de renda para os que ganham até R$5.000 e a alíquota menor para quem ganha até R$1.500. Essa é uma questão de justiça tributária para os trabalhadores e trabalhadoras e para os setores da classe média brasileira. Mais dinheiro no bolso do povo é mais comida no prato, mais dignidade e mais crescimento da economia. Viva o Brasil! Obrigada. Pronuncia-se agora o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento o nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, Osmar Ribeiro Júnior, ministro substituto do MDS, Macaé Evaristo, ministra de Direitos Humanos e Cidadania, Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, as entidades presentes, senadores, senadoras, deputados federais, deputadas federais. Eu quero cumprimentar aqui e parabenizar esta ação que resultou na aprovação desses projetos. Eu quero parabenizar o Pacto contra a Fome, na pessoa da Geise Diniz, que fez uma ação no Congresso Nacional para a escolha dos projetos e o convencimento dos senhores parlamentares para a aprovação desse projeto, nas pessoas da Maria, Rafaela e Camila. Quero cumprimentar também a Abras, a CONTAG, a Ação da Cidadania, o MST, o MPA, o MAG, o MAB, a CONTRAF e os demais movimentos sociais do nosso país. Quero também dizer do bom momento que o Brasil está vivendo. A ministra Gleisi Hoffmann falou do recorde de geração de empregos formais. Eu queria aqui acrescentar: nós estamos vivendo um momento que nós estamos batendo o recorde de produção agrícola no nosso país pelo terceiro ano. Nós temos agora 1,2 bilhão de toneladas de alimentos que estão sendo produzidos no nosso país. Eu acho que isso se deve muito, evidentemente, à nossa agricultura, que é forte, mas às políticas de governo. Pelo terceiro ano é que se bate o recorde no Plano Safra
do país. Nós estamos batendo recorde no Plano Safra e no Pronaf. Nós temos recorde não só de valores, mas também de subsídios para a produção de alimentos. Então, esse é um dado muito importante do nosso país. Um segundo dado muito importante do nosso país é que nós estamos tendo deflação de alimentos. Isso é, está baixando o preço dos alimentos na gôndola dos supermercados, nas feiras livres do nosso país. Terceiro dado muito importante, que nós estamos tendo recorde de exportação. O que quer dizer que nós estamos produzindo para o mercado interno e estamos exportando alimentos para ajudar a alimentar o mundo. O quarto dado importante é que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. E o quinto dado importante é que no Brasil não há contradição entre a produção de alimentos com a produção de energia, porque nós temos energia no campo associada à produção de alimentos. Isso é, o esmagamento da soja resulta em ração e óleo e biodiesel. O esmagamento do milho resulta em ração e etanol de milho. A cana em açúcar e etanol, portanto, e energia. E nós temos uma matriz cada dia mais limpa do ponto de vista energético. Nós temos um privilégio, que é ter um presidente da República que se posicionou no mundo em defesa da soberania alimentar e lançou a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, e os países estão abraçando a Aliança Global para que o fenômeno de sair do mapa da fome não seja apenas um fenômeno nacional, um compromisso nacional, mas seja um compromisso mundial, e é isso que nós estamos buscando, alimentar o mundo e deixar esse legado do presidente Lula, que defende a soberania alimentar e é também um defensor da paz e da democracia no nosso mundo. Então, esse é o privilégio que nós temos. Eu quero parabenizar, deputado Hugo Mota, o esforço concentrado de todos os parlamentares aqui para aprovar esses projetos muito meritórios. O primeiro deles, eu quero parabenizar o seu autor, senador Beto Faro, e os relatores, senadora Tereza Leitão, senador Jaime Bagatoli e a deputada Benedita da Silva, que é esse que transforma o Pronaf e o Plano Safra em programas de Estado brasileiro. Nós estamos vivendo um momento que um programa dessa natureza, que ajuda a produzir alimentos, faz com que ele seja não só um programa de governo, mas um programa do Estado brasileiro. Também ele prevê a permanência do CONDRAF, mostrando que a política agrária, a política agrícola, a política da agricultura familiar tem que ter a presença dos agricultores e das suas entidades na definição dessas políticas. Então, a permanência do CONDRAF, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, e define diretrizes para a promoção da segurança alimentar, inclusão social, redução de desigualdades e transição agroecológica. E fortalece o acesso ao crédito e o papel estratégico da agricultura familiar na produção de alimentos e no desenvolvimento sustentável. Um segundo projeto, esse foi muito trabalhado, eu quero dar os parabéns a um assessor parlamentar, que é o Caio Bassini, que aumenta a compra no Programa Nacional de Alimentação Escolar da agricultura familiar de 30% para 45%. Isso é um grande estímulo para a agricultura familiar crescer no nosso país. Então, eu quero dar os parabéns aos deputados, a deputada Luziane Lins, aliás, ela, se eu não me engano, está na flotilha em solidariedade a Gaza, e nós somos solidários a Gaza porque está sofrendo através de um processo de guerra pela fome, a nossa solidariedade a Gaza. E a senadora Daniela Ribeiro, a senadora Augusta Brito, o deputado Patrus Ananias e o deputado Florentino Neto, que está aqui presente entre nós.
representa um aumento de 50% na participação da agricultura familiar no PNAE, com previsão de quase 1 bilhão adicional para as compras institucionais. Eu cumprimento aqui também a Ana Terra e o Edgar Preto, presidente da Conab. Amplia o mercado, aumenta a renda dos agricultores familiares, estimula a produção e a organização coletiva via cooperativas e associação. E as cooperativas têm sido um centro, João Paulo, Ceres, da nossa preocupação em relação à agricultura familiar. Nós acabamos de sair de um evento das cooperativas, o Coopera Mais. Beneficia estudantes com menos ultraprocessados e cardápios mais diversos e regionais, e define regras claras de validade, garantindo segurança alimentar e nutricional sem excluir os agricultores familiares. O terceiro projeto, que prevê a prioridade de aquisição e distribuição de produtos do PAA, Programa de Aquisição dos Alimentos, aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Agradecemos o senador Alan Henrique e os relatores, senador Hamilton Mourão e o deputado Raimundo Santos. Minimiza os impactos sobre a renda dos agricultores familiares e dá acesso aos alimentos por pessoas em situação de vulnerabilidade. Dá respaldo legal aos procedimentos já adotados pela Conab, que tem feito um excelente trabalho. Nós, quando começou o governo do presidente Lula, o orçamento do presidente Lula era de 2 milhões para o programa de aquisição de alimentos. O senhor já investiu 2,5 bilhões no programa de aquisição de alimentos. Né? E o PL 800/2024, que altera a lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, para dispor sobre indicadores de segurança alimentar e nutricional que oriente a priorização de suas atividades. Agradecer ao senador Jader Barbalho, que é o autor, e os relatores, senador Chico Rodrigues e deputado Anderson Pinto. Aí estabelece novos indicadores que permitirão a priorização de recursos para municípios com menor IDH, onde há maior vulnerabilidade alimentar e nutricional. Nesse quesito, a agricultura familiar desempenha função central, garantindo alimentos diversificados, saudáveis e de qualidade para a população. E, por último, o projeto de lei 874 de 2019, que estabelece a Política Nacional de Combate ao Desperdício e Doação de Alimentos. Nós agradecemos o senador Ciro Nogueira, que é autor, e os relatores, Alan Henrique, Sérgio Petecão, que está aqui presente também, agradecer, e o deputado Átila Lira. Contribui para a promoção de segurança alimentar e nutricional e facilita procedimento para as doações de alimentos, evitando o desperdício de alimentos adequados para o consumo. Presidente, sobre desperdício de alimentos, nós estamos reconstruindo os bancos de alimentos nas centrais de abastecimento no Brasil, para que não tenha uma fruta, um legume, uma verdura desperdiçados e possam ser reaproveitados. Às vezes um pequeno amassamento, você perde a fruta, perde o legume, podendo fazer coisas que estão sendo feitas de maneira maravilhosa nesse país em termos de alimentação. Por isso, parabenizo a todas e todos que participaram, parabenizo os parlamentares aqui. Eu recebi aqui quase que uma lista telefônica, e peço perdão de não mencionar todos, mas vocês têm sido importantes para avançar as políticas públicas no Brasil. Parabenizo o nosso deputado Hugo Mota, presidente do Congresso Nacional. Essa é uma agenda muito positiva, como será também a aprovação da isenção do imposto de renda na quarta-feira, e tenho orgulho de ser um cidadão que viveu no mesmo tempo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que levantou as melhores bandeiras para a humanidade. Muito obrigado. Faz uso da palavra
Faz uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor Osmar Júnior, ministro substituto do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, excelentíssima senhora Macaé Evaristo, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, excelentíssimo senhor Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, excelentíssima senhora Gleisi Hoffmann, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, cumprimentar aqui todos os parlamentares presentes, deputados, deputadas federais, senadores e senadoras, as pessoas do líder do governo, substituto no Senado Federal, Rogério Carvalho, líder do PT, cumprimentar o senador Randolfo, que é líder do governo no Congresso Nacional, cumprimentar o deputado Adair Cunha, que é o líder do governo substituto na Câmara dos Deputados, e em nome dos líderes, doutor Luizinho, do Progressistas, Lindbergh Farias, do Partido dos Trabalhadores, Renildo Calheiros, do PCdoB, deputado Pedro Lucas, líder do União Brasil, e deputado Túlio Gadelha, líder da Rede, cumprimentar os demais parlamentares aqui presentes e também saudar todos os representantes dos movimentos sociais aqui presentes, demais instituições. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento. Quero, de forma simbólica, presidente, antes de começar aqui minhas rápidas palavras, pedir que os parlamentares que foram autores e relatores dos projetos que nós aprovamos na Câmara dos Deputados pudessem levantar para que pudéssemos aqui fazer uma salva de palmas e prestigiar esses que contribuíram com a aprovação desses projetos. Quero cumprimentar e agradecer a cada um. É com grande alegria que compareço a este evento na data de hoje. Fiz questão de incluir na pauta da Câmara dos Deputados esses projetos que hoje se tornam leis. Mais do que discutir os projetos, a Câmara dos Deputados aprovou as matérias que fortalecem a agricultura familiar e modernizam os programas de aquisição de alimentos. E esse compromisso com o combate às desigualdades, mesmo em meio a tantas divergências que são a base da democracia, demonstra o quanto o Congresso tem sido amigo do povo. Aprovamos também proposições que priorizam as mulheres agricultoras, que ampliam o uso do Fundo Social para projetos de segurança alimentar e que buscam garantir a permanência dos jovens no campo. No dia 27 de agosto, nós recebemos a agenda legislativa da política ao prato, elaborada pelo movimento Pacto contra a Fome, e aqui, em nome da senhora Geise Diniz, reconhecer o trabalho que o Pacto tem realizado na discussão de políticas públicas que garantam que o nosso país possa cada vez mais estar distante do cenário de insegurança alimentar. 7 projetos, presidente, foram selecionados em meio a mais de 1.900 propostas. Esses 7 projetos, 5 dos quais 5 estavam na Câmara dos Deputados, aptos a podermos apreciá-los. E em apenas alguns dias, a Casa aprovou todas as 5 matérias assinaladas, dando prova de sua disposição a ouvir a sociedade civil e de seu compromisso com a formulação de políticas que trazem benefício concreto à vida de quem mais precisa. Em 2 de setembro, a Casa aprovou projetos voltados a continuar fortalecendo a agricultura familiar, a criar um sistema nacional de segurança
segurança alimentar e nutricional e a garantir que as compras de alimentos pelo governo priorizem os municípios atingidos por desastre. E no dia 9 de setembro, aprovamos o projeto que amplia a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar. E um dia depois, aprovamos ainda a criação da Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Senhoras e senhores, este ano comemoramos a saída do Brasil do mapa da fome. Sem dúvida, o fato é justo motivo de alegria, mas não podemos nos contentar em apenas baixar esse número. Nossa meta permanente deve ser levá-lo a zero. E quero aqui, presidente, reconhecer a sua luta de vida em favor dessa agenda, que é uma agenda muito importante para o Brasil. O combate à fome, que o senhor tem liderado ao longo da sua vida pública e à frente da presidência da República, deve ser sempre uma agenda adotada por todos nós, porque nós temos que, de uma vez por todas, conseguimos nos livrar dessa agenda que, infelizmente, ainda o mundo tem que conviver em pleno século XXI. Não nos falta, no Brasil, capacidade de produzir alimentos. Hoje somos um celeiro do mundo. Ainda assim, precisamos aprimorar continuamente nossas políticas públicas de modo a garantir que a comida chegue a toda a nossa população. Essa meta tem atravessado gerações, governos e legislaturas. Combater a fome não é uma pauta de direita ou de esquerda, mas de todo o povo brasileiro. Por isso, a Câmara dos Deputados, como espaço por excelência da deliberação democrática, trabalhará sempre com máximo afinco para alcançá-la. A função da Casa do Povo é encontrar caminhos para a realização das aspirações da nossa nação. E a erradicação da fome é, sem dúvida, um desses sonhos. A Câmara dos Deputados se orgulha de trabalhar em cooperação com os demais órgãos da República, na realização cada vez mais plena dos princípios estabelecidos em nossa Carta Magna. E aqui fica mais uma vez o agradecimento a todos os parlamentares que ajudaram nessa agenda e que, sem dúvida alguma, colaboraram para esse momento. Não há satisfação maior para um representante eleito, que as de saber que as nossas medidas se traduzem em mudanças concretas na vida das pessoas, especialmente na vida daquelas que mais precisam. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei de número 15.223/2025, que institui o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A lei garante respaldo legal ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, criado há quase 30 anos, para oferecer apoio financeiro e técnico aos pequenos produtores rurais, especialmente os de baixa renda. Você acompanha ao vivo com a gente, direto do Palácio do Planalto, uma cerimônia de sanção de 5 leis, todas elas ligadas à segurança alimentar e nutricional. O presidente Lula sancionou agora a lei que torna uma política permanente de Estado o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Participam também dessa cerimônia o ministro Paulo Bernardo, ministra Gleice Hoffmann, e acompanhados de outras autoridades, entidades do setor agrícola, estabelecimentos, todos ligados à questão da segurança alimentar e nutricional. O presidente da República sanciona a lei de número 15.224/2025, que dispõe sobre a doação de alimentos por supermercados. A lei institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos, PNCPDA, e cria o selo doador de alimentos para incentivar a participação de estabelecimentos comerciais no combate ao desperdício. Tá aí, o presidente Lula sancionou
o projeto de lei que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos. Essa lei vai impactar estabelecimentos que comercializam alimentos de modo a reduzir as perdas, reduzir o desperdício e assim proporcionar segurança alimentar para o maior número de pessoas. Também está sendo criado aí um selo que incentiva doações de alimentos por estabelecimentos e evita o desperdício, agora, beneficiando também a população. A República sanciona a lei de número 15.225/2025, que inclui o Índice de Desenvolvimento Humano entre os critérios da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A lei dispõe sobre indicadores de segurança alimentar e nutricional, de modo a permitir que municípios mais carentes tenham prioridade em receber recursos públicos de segurança alimentar. Está aí a sanção de mais uma lei voltada à garantia de segurança alimentar e nutricional e que tem a característica específica de priorizar os municípios mais vulneráveis, com índice de desenvolvimento humano mais baixo, para que recebam aí todo o suporte dos programas voltados, portanto, a fornecimento de alimentos, a redução de desperdício. É mais uma lei dentro desse conjunto de 5 leis que vem trabalhar no sentido de garantir mesmo o acesso da população brasileira ao alimento, a uma condição nutricional segura. Agora, o presidente da República sanciona a lei de número 15.226/2025, que regula o prazo de validade de alimentos fornecidos ao PNAE. A lei objetiva coibir a entrega de alimentos para consumo em ambiente escolar, cujo prazo de validade esteja na iminência de seu vencimento. Adicionalmente, aumenta de 30% para 45% o total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, no âmbito do PNAE, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. Mais uma lei sancionada pelo presidente Lula, voltada à segurança alimentar, que diz respeito ao prazo de validade dos alimentos produzidos pela agricultura familiar e fornecidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com essa nova lei, os recursos serão maiores para que também os produtores forneçam alimentos com prazo de validade maior, o que garante aí a segurança dos estudantes que vão receber essa alimentação. Neste momento, o presidente da República sanciona a lei de número 15.227/2025, que prioriza a distribuição do programa de aquisição de alimentos a municípios em situação de emergência. A lei prioriza a compra e distribuição de alimentos em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade. A proposta visa fortalecer a segurança alimentar e apoiar a agricultura familiar em momentos de crise. Assim como na lei que dá prioridade a municípios carentes, com menor índice de desenvolvimento humano, esta nova lei assinada agora dá prioridade também aos municípios em situação de calamidade na hora de acessarem o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Senhores e senhoras, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, hoje não tem discurso. Eu vou falar apenas, Hugo, para dizer o seguinte: eu duvido que em algum lugar do mundo um Congresso votou tantos projetos num só tempo e o presidente tem assinado 5 projetos, sabe, em meia hora aqui. Eu duvido.
Quem diz que deputado e senador não trabalha, precisa começar a reavaliar o discurso. Mas aqui é para agradecer a vocês, agradecer aos deputados, às deputadas, aos senadores, às senadoras, agradecer à querida companheira Gleice Hoffmann, que tem trabalhado para tentar ser a ligação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, agradecer às entidades, sabe, da sociedade civil, que tanto tem brigado e acreditado que é possível a gente fazer as coisas acontecer. Às vezes demora mais do que a gente gostaria, mas as coisas acontecem. Agradecer aos ministros que trabalharam nisso. Eu estava pensando que a companheira Macaé ia fazer um discurso, mas não deram a palavra para Macaé. E eu queria convidar você, como ministra do Direito Humano, a falar um pouquinho naquela tribuna lá, porque não é justo, sabe, que você, a ministra do Direito Humano, não fale. Boa tarde, presidente. Boa tarde aqui a todos os presentes. Acho que a primeira coisa, presidente, que a gente tem que falar é a gente ressignificar o lugar dos direitos humanos e da cidadania, né? Pensar direitos humanos é pensar a dignidade da pessoa humana, desde que ela nasce e tem direito a uma certidão de nascimento, ao registro civil, e ela pode, a partir daí, fazer uma caminhada, né? A caminhada da cidadania, que passa por ter direito a uma segurança alimentar, a alimentação saudável, por ter direito à educação, ter direito à saúde, ter direito à convivência familiar, comunitária, poder ter uma trajetória escolar de sucesso, sem interrupção, ter acesso à saúde pública, ao SUS universal, ter direito a um trabalho decente, ter direito a envelhecer com dignidade, ter uma vida longa, próspera e saudável. Então, pensar a dignidade humana é a gente pensar para nós, mas é pensar para o conjunto da sociedade. Enquanto eu vi a assinatura de todos esses projetos de lei, eu estava buscando aqui a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora que o senhor citou ontem no seu discurso de abertura da nossa Conferência das Mulheres. Tinha muito tempo que as mulheres do Brasil não se encontravam nessa sua totalidade, nessa sua dimensão. Mais de 4.000 mulheres aqui em Brasília, na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Lembrando também muitas mulheres que nos inspiraram ao longo da vida. A Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra nascida em Sacramento na década de 20 do século 20. E ela foi uma mulher analfabeta que se alfabetizou sozinha, Carolina, e viveu, depois de Sacramento, lá das fazendas de café, nas ruas de São Paulo. E ela era uma mulher favelada. E tem uma frase dela muito importante, né? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Ela ensina a gente a cuidar das outras pessoas. Então, esse momento aqui, eu acho que a gente está aqui fazendo, né, no presente, uma visão de futuro da Carolina Maria de Jesus. Nós temos um presidente que tem essa sensibilidade, que sabe que passou por muitas dificuldades, inclusive insegurança alimentar, e que por isso aprendeu a cuidar das pessoas. E faz isso, nos ensina a todos, a cada dia, na construção de diferentes políticas públicas e sociais, e faz mostrar para o conjunto do Brasil que é possível fazer política com coração, com amor, com respeito e construção da dignidade para cada um e cada uma. E a gente não faz isso sozinho. A gente só faz se a gente tiver capacidade de dialogar. E a gente precisa do Congresso Nacional forte para isso. Nós precisamos de um judiciário forte. Precisamos de um executivo forte, com independência, com autonomia. Isso é democracia, isso é a defesa do Brasil, dos brasileiros, da soberania nacional, e esse é o exemplo do nosso presidente Lula. Obrigada, presidente Lula, pela oportunidade de falar.
E meus respeitos aos movimentos sociais que lutaram tanto por esse momento. O nosso querido Wellington não está aqui porque ele está de férias. Chegou de uma viagem. Ele foi a Cuba com Paulo Teixeira tentar ver se é possível ajudar na produção de alimento, sabe, para fortalecer a produção de alimento em Cuba. E ele é um dos responsáveis pelo sucesso das nossas políticas de inclusão social. Eu queria dizer para vocês que nós estamos chegando próximo dos 3 anos de governo e eu não sei se na história do Brasil teve um presidente eleito presidente da República com uma bancada de apenas 70 deputados conseguisse aprovar num congresso de 513 deputados e deputadas tudo o que nós conseguimos aprovar nesses 3 anos. Eu acho que poucas vezes na história teve um governo que teve uma relação exitosa com a Câmara e com o Senado como nós tivemos aqui. Às vezes a gente tem rusgas, às vezes a gente tem divergência, mas na essência, o Congresso Nacional votou tudo aquilo que a gente precisava que fosse votado, tudo. Por isso, meus parabéns ao Congresso Nacional, à Câmara. O companheiro Hugo não pôde estar aqui, mas eu almocei com ele e com o Hugo. E eu queria falar para vocês que democracia é um pouco isso. A gente não tem que ser do mesmo partido, a gente não tem que ser da mesma religião, a gente não tem que torcer para o mesmo time. A gente só tem apenas que ter o bom senso de saber o que é as coisas boas para atender aos interesses da maioria das pessoas no Brasil. A combater a pobreza e a fome, não existe outra possibilidade se essa gente não for incluída no orçamento da União. Não é com política de proselitismo que a gente faz as coisas acontecer, é colocando no orçamento. Colocando no orçamento, e vocês estão percebendo que a quantidade de recursos que nós temos de inclusão social talvez seja a maior de toda a história republicana do nosso país. Ou seja, com um único objetivo, é fazer com que o pobre não seja invisível. Sabe? As pessoas querem ser vistas, as pessoas querem ser enxergadas, as pessoas querem participar, sabe, do chão, sabe, em que ele nasceu e quer ajudar a construir, mas ele tem que participar. Então eu quero dizer para vocês que foi muito importante a aprovação desses projetos. Nós ainda temos mais coisa para aprovar, porque eu acho que nós estamos chegando no momento em que as pessoas vão aprendendo a gostar de coisas boas e vão cada vez mais querendo coisas boas, e isso é bom, porque isso demonstra que as pessoas, sabe, gostam de viver bem, gostam de ganhar bem, gostam de trabalhar bem, gostam de se vestir bem, e as pessoas gostam de ter acesso às coisas, e a Câmara pode contribuir. Os deputados e as deputadas podem contribuir com isso, fazendo um projeto como esse, projeto simples, que, se você olha, não tem nenhum gasto, sabe, excepcional. Isso é um dinheiro que é plenamente possível a gente priorizar e colocar no orçamento. Eu ainda sonho que a Conab tenha toda a maior política de segurança alimentar, sabe, porque é importante que a gente tenha noção de que a arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer. E é isso que nós queremos fazer nesse país. Nós temos terra, temos sol, temos chuva, temos gente para trabalhar, temos gente para comer, sabe? E tem países que querem comprar o que a gente está querendo vender. Então, aquilo que parecia impossível, João Paulo, você vê que não tem nada impossível. Parecia impossível eu e o Trump ter uma química. E aconteceu a química. Aconteceu. Ou seja, parecia impossível. Sabe? Não tem nada impossível quando a gente tem disposição de fazer as coisas. Não tem nada impossível. Portanto, hoje, o dia de hoje é de agradecimento aos deputados, aos que apresentaram, aos que relataram, mas sobretudo aos que votaram. Agradecer a vocês, porque se um dia, a vida de política é nem jogador de futebol.
Você viu o que aconteceu com o Yuri Alberto domingo contra o Flamengo. Ele foi dar uma cavadinha e ele mostrou para o mundo que ele não sabe dar cavadinha. Era melhor ter dado uma bicuda e ter marcado logo o gol. Mas foi fazer o que só craque faz. Eu dei muita cavadinha na minha vida. Lindenberg, você não tem noção como era bom de cavadinha. Aprendi com um jogador chamado Djalminha, sabe, que já se aposentou. Mas você percebe que o cara não conseguiu dar uma cavadinha, vocês deram uma cavadona. Vocês conseguiram dar uma cavada aí que a gente pode dizer para o povo mais humilde desse país que as coisas vão acontecer. Os agricultores familiares vão ter o sustento que precisa, o dinheiro que necessita, os empréstimos que necessita, porque se não for assim, a gente não vai dar mesmice. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente volta à fome outra vez. Por isso é que essas políticas têm que ser perene e continuada, tem que ser perene e contínua, tem que ser perene e contínua até que um dia a gente não se tenta da política, quem sabe a gente tenha a sociedade vivendo sem precisar de política de favores, mas vivendo às custas do seu trabalho e do seu salário e da sua capacidade de empreendedor, esteja no campo da cidade. Parabéns, Gleite, parabéns, Paulo, parabéns, Osmar, que está aqui no lugar do Elton, parabéns, querido Hugo Mota, e parabéns a vocês, deputados e deputadas, que deram um dia de presente para o povo brasileiro que precisa mais do que nós. Um beijo no coração de todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e todos que aguardem seus lugares. Tá aí, você acabou de ver com a gente a solenidade de sanção presidencial de projetos de lei voltados para a agricultura e gestão de alimentos.